Olá, sejam muito bem-vindos, alunos do ciclo 2, quarto e quinto ano da Rede Municipal de Ensino. Tudo bem com vocês? A nossa aula agora é de matemática com a professora Maria Tereza, tudo bem? Tudo bem, Carol. Professora, o que a gente preparou para os nossos alunos? Carol, uma sequência de revisões, hein? Sistema de numeração decimal. A aula tá boa, então fiquem atentos porque começa agora. E aí, galerinha, preparou? Traz o celular, traz o lápis, traz a borracha. A gente tem muitas questões aqui para resolver. Eu sei que vocês estão numa semana de revisões. Estamos nos preparativos finais para uma prova bem especial que está chegando aí, que vai mensurar os nossos conhecimentos. Isso mesmo, vamos ter essas aulas a partir de hoje, né? Já estamos tendo algumas aulas para revisar conteúdos que já aprendemos ao longo do ano. E a aula de hoje é Sistema de Numeração Decimal. Isso mesmo. Sabe o que eu trouxe para vocês, né? A aula de matemática tem que ter desafio. Segue na tela. Observe os algarismos no quadro abaixo. Qual é o maior número de 5 algarismos diferentes que pode ser formado usando os algarismos desse quadro? Pescaram? Eu trouxe duas informações: algarismos e números. E eu tenho aqui 5 algarismos. Os algarismos 6, 4, 3, 1 e 8. Qual foi o pedido dessa questão, desse desafio? Construir um número maior. Mas você está falando de que maior? Maior de tamanho ou maior de grandeza? Como estamos na matemática, se fosse para construir um número maior de tamanho, a gente ia passar muitas aulas aqui, não é verdade? Estamos falando da matemática de grandeza. Na matemática, a gente vai trabalhar, e lembre que a aula é Sistema de Numeração Decimal. Então, grandeza. Pela ordem da grandeza, qual o maior algarismo que eu tenho aqui? Isso, o algarismo 8. Maior é o 8. E agora, após o 8, qual é o próximo algarismo maior? Exatamente, 6. Vamos organizar esses algarismos pela ordem de grandeza. Após o algarismo 6, 4. Muito bem. Após o algarismo 4, 3. Ficou faltando algum? Sim, o último algarismo. O algarismo 1. Então, 8 é maior do que 6, que é maior do que 4, que é maior do que 3 e que é maior do que 1. Organizando apenas os números, eu tenho o número 86.431. Esse é o número maior de grandeza. Exatamente. Vamos ver qual a opção correta? Letra A, 64.318. É esse? Letra B, 86.431. Olha o que nós já fizemos. E letra C, vamos ainda analisar a última questão. Letra C, 84.316. Não mesmo, né? Então, a alternativa correta, letra B. Olha lá, o nosso desafio de hoje já foi, concluído com sucesso. E aí, o que a gente traz hoje nessa aula? Sistema de numeração decimal, ele tem 3 características muito importantes. O sistema nosso de escrita alfabético é o alfabeto, são as letras. E na área da matemática, a gente tem os números. Exatamente, a gente vai fazer uma comparação. No alfabeto, para eu escrever uma palavra, eu utilizo as letras. E na matemática, para eu escrever o número, eu utilizo os números. Ok? Então, nós temos apenas 10 algarismos no nosso sistema de numeração decimal. Quais são eles, O algarismo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o algarismo 9.
Apenas com esses 9 algarismos, eu consigo escrever quaisquer números. Exatamente. O que a gente faz com eles? É uma combinação pela, olha a primeira característica, posição. Exatamente. O valor do algarismo depende da posição que ele ocupa no número. Combinado? Pro, não entendi muito bem. Vem cá. Você lembra da aula lá do primeiro ano, quando a Pro trouxe para você um quadro? Exatamente. Ele é chamado de quadro valor de lugar. Quadro valor de lugar, eu tenho as ordens que cada... Calma, não é bagunça. Na matemática, ó, é tudo muito metódico, muito organizado, exatamente. A gente tem ordens para organizar, ordenar o valor desses números. Exatamente. Eu tenho a ordem da unidade, que eu sei que vocês conheceram, lá na educação infantil. Depois foi introduzido a dezena, depois a centena, a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Exatamente. Se eu estou dando uma aula para o quinto ano já tem que conhecer, ó, essa classe nova. Exatamente. Que é a classe do quê, Pro? É a classe dos milhares. A classe dos milhares. O quinto ano ele já trabalha com a grandeza do milhar. Exatamente. Até o terceiro, quarto ano, a gente vai trabalhando com o quê, Pro? Com a unidade, a classe das unidades simples. Simples. Pro, mas eu tenho apenas 10 algarismos. Você disse que eu consigo escrever quaisquer números, mas que pela característica do nosso sistema de numeração, ele tem valor. Exatamente. Observa aqui, o número 71 e o número 17. São os mesmos algarismos. Isso mesmo, os mesmos algarismos. 1 e 7. E a depender da posição que ele ocupa, ele vai ter um valor diferente. O algarismo 7, ele vai ter apenas o valor de 7. E o algarismo 1, ele aqui vai ter o valor de 10. Vamos analisar o próximo número, o número 71. No algarismo, o algarismo 1 vai ter valor de apenas 1 e o algarismo 7 vai ter valor de 70. Exatamente. Então, a depender da posição que o número ocupa no número, ele ganha um valor diferente. E a cada 10, exatamente, o homem lá primitivo, ele foi bem organizado. Ele organizava em grupos, ele passou a agrupar de 10 em 10. E a cada 10, a gente forma uma ordem superior. Exatamente. A cada 10 unidades, eu agrupo essas 10 unidades e formo uma dezena. Então, eu tenho aqui 10 unidades e vou formar uma nova ordem, que é a ordem da dezena. Exatamente. E todo esse grupo aqui, ó, vai ser agrupado numa nova ordem e não vai me sobrar nada. Lembram todo aquele grupo? Vai se transformar agora em uma dezena. Exatamente. Então, o nosso sistema de numeração, ele tem essas 3 características. De acordo com a posição que o número ocupa, ele tem um valor. Existem 10 algarismos para a gente escrever quaisquer números e também a gente tem o agrupamento de 10 em 10. E a cada 10 dezenas, Pro, o que eu vou formar? Eu vou formar a próxima ordem, que é uma ordem superior, que é a ordem da centena. Ok? Sempre formando a ordem superior. Ok? Vamos lá?
Temos aqui algumas situações problemas. A primeira, com os algarismos 7, 4 e 5, Carlos escreveu um número em que o algarismo 7 vale 700 unidades e o algarismo 4 vale 40 unidades. O número escrito por Carlos é... Bem, vamos precisar do quê? Do quadro valor de lugar. Eu tenho a unidade, a dezena e a centena. O algarismo 7, ele disse que vale 700 unidades. Qual é a posição que o algarismo 7 vai ocupar? Unidade, ele vale apenas 7. Na dezena, vale 70. E na centena, corresponde a 700 unidades. O algarismo 4, ele diz que tem valor de 40 unidades. 4 na unidade vale apenas 4. 4 na dezena tem valor de 40. Muito bem. Mas você disse que eram 3 algarismos, 7, 4 e 5. E o algarismo 5? O algarismo 5, se o problema não nos disse nada, tem exatamente valor de 5 unidades. E se eu juntar aqui, que nós vamos fazer uma operação de adição, nós vamos formar que número? Qual foi o número composto? 5, 4, 7. Qual foi o número formado por Carlos? Corresponde à alternativa da letra C. Exatamente. Vamos lá, aqui eu trouxe um recorte para vocês do nosso quadro valor de lugar, do QVL, exatamente. A gente trabalha geralmente no quarto e quinto ano com a classe das unidades simples, onde eu encontro a unidade, a dezena e a centena. Acima, a ordem superior é a classe dos milhares, onde eu encontro unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. A ordem superior à classe dos milhares é a classe dos milhões, que encontramos unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. A ordem superior à classe dos milhões é a classe dos bilhões e termina por aqui? Não. Esse é só um recorte que a prof falou. Tem a classe dos trilhões, dos quatrilhões, exatamente. Tá bom? Próxima questão. Observe os valores desses cartões a seguir. Em quais cartões o número 3 representa o valor 300? Vamos pensar. Se eu quero o valor de 300, que o algarismo 3 tem esse valor de 300, vamos para a classe das unidades simples. Unidade, dezena, centena. Vou copiar igual esse professor. Cada cartãozinho R, S, T, U, V. Ainda temos espaço para o cartão da letra X. No número da letra X, 493, o algarismo 3 está ocupando qual classe? A mesma. Todos os cartões nós encontramos números da mesma classe, que é a classe das unidades simples. Porém, ele está perguntando qual é a ordem. No algarismo, o algarismo 3 está ocupando a ordem da unidade. Na letra V, o algarismo 3 está ocupando a ordem da centena. Na letra U, 439, o algarismo 3 está ocupando a ordem da dezena. Na letra T, 934, o algarismo 3 está ocupando a ordem da dezena de novo. Na letra S, no número 349, o algarismo 3 está ocupando a ordem da centena. E na letra R, o número 943, o algarismo 3 está ocupando a ordem da unidade.
Então, eu preciso que esse algarismo 3 tenha o valor de centena, de 300, ok? Então, nós temos aqui a resposta na letra V e a resposta na letra S. Tem alguma alternativa que tem essa resposta? S e V? Opa, já passei o dedo, já achei. Letra B, exatamente. São as duas posições em que o algarismo 3 tinha valor de centena, valor de 300. Tá certo? Próxima questão, está adaptada. Márcio anotou o telefone de Tiago em um papel, mas durante o lanche, descuidou e sujou com ketchup, acabou manchando o número do telefone. Qual é o número que está manchado neste pedaço de papel? Vamos fazer uma anotação? 7, 2, 1. Um número que está manchado de ketchup. 4, 9, 3. Não me interessa. Perceberam que a gente não está aqui para adivinhar qual é o número desse telefone? Estamos aqui para identificar a posição que este algarismo ocupa nesse número. Lembrando que eu tenho número e algarismo. Vamos lá representar o quadro valor de lugar? Unidade, dezena, centena, classe das unidades simples. Vou entrar na ordem superior, que é a classe dos milhares. Unidade de milhão e após eu vou encontrar o quê? Dezena de milhar. Exatamente. Eu vou encontrar a dezena de milhar. Será que tem essa resposta? Letra A, unidade de milhar. Cuidado para não confundir. Quem ficou, o algarismo que pertence à unidade de milhar é o algarismo 4. Letra B, dezena. Qual o algarismo que ocupa a dezena? 6. Centena. Qual é o algarismo que ocupa a centena? 9. Nos sobrou a dezena de milhar. Exatamente, resposta correta, letra D. Opa, adoro! Vocês também gostam? Já viram? Nunca viu? É o ábaco. Este é um ábaco que serve, é um instrumento matemático que serve para ler números, escrever números e realizar operações de adição e subtração. Exatamente, muitas operações aí. E aqui já foi escrito o número. O que nós vamos fazer agora é a leitura desse número utilizando esse instrumento matemático. Vamos lá? Eu tenho aqui 5 hastes verticais. 5 hastes verticais e uma base. Essa base já deu para a gente toda a dica. A ordem da unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Tudo bem? Agora, em cada haste, nós temos argolas, pinos, bolinhas. A representação tanto faz. Vamos encontrar as diversas, Na unidade, nós temos 3 bolinhas. 3 bolinhas. Na dezena, 1. Na centena, 5. Na unidade de milhar, você já descobriu quantas tem? Vocês contaram mais rápido que eu? 4. E na dezena de milhar? 2 bolinhas. Isso que nós fizemos agora, bolinha, 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 nós estávamos escrevendo números. Exatamente. Na dezena de milhar, eu tenho o número 2. Na unidade de milhar, eu tenho o número 4. Na centena, eu tenho o algarismo 5. Na dezena, o algarismo 1. E na unidade, apenas 3. E agora, qual foi o número formado por ele? 24.513. É isso que a questão quer? Não, porque ele já deu. Mas olha só, está igualzinho à nossa tela, Você também percebeu isso? Ele está perguntando qual é o algarismo. Eu tenho o número 24.513. Agora eu preciso destacar qual é o algarismo que se encontra na
unidade de milhar. Você também já localizou, né? Nem esperou eu terminar de falar. Neste ábaco, a unidade de milhar se encontra na classe dos milhares e na unidade de milhar nós temos o algarismo 4, alternativa da letra B, correto? Show de bola! Vamos passar para mais uma atividade? Vocês gostaram? Eu também gostei. Adoro trabalhar com ábaco. Da Prova Brasil! Olha só, questão de 2009. No ábaco abaixo, Cristina representou um número. Qual foi o número representado por Cristina? Desenha aí no seu caderno e eu vou desenhar aqui no quadro. Lembrando que aqui a gente tem quantas hastes? Exatamente. Temos 5 hastes verticais e uma base. Nessa base a gente também vai encontrar 5 ordens. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Muito bem. E agora, quantas argolas, quantos pinos, quantas bolinhas Cristina inseriu na unidade? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Vamos representar com o algarismo? Exatamente, na unidade nós temos 4. Tem alguma alternativa já com o algarismo 4? Já sim, já vou descartar as outras alternativas? Não, vamos com calma. Na dezena, nós temos quantas argolas? Apenas uma. Algarismo 1. Na centena, nós temos quantas argolas? 3. Na unidade de milhar, Pro, não tem nenhuma argola. E agora, o que é que a gente faz? Quando a gente não tem nenhuma, olha a importância do algarismo 0. Apesar de não ter valor, a depender da posição que o algarismo 0 ocupa no número, ele precisa sim ser escrito, principalmente quando ele está entre ordens, ok? Ele não tem valor, não tem nenhuma argola aqui para representar, porém ele precisa ser escrito. E na dezena de milhar, nós temos quantas argolas? Apenas uma. Qual foi o número representado pelo ábaco? Viram aí o que nós fizemos com o ábaco? Escrevemos e vamos ler agora. Vamos ler o número que está formado. O número 10.000, porque está na ordem, ó, na classe dos milhares, 10.314. Alternativa da letra C. Muito bem. Puxa, nós temos agora um fator determinante, a decomposição. Pro, o que é decomposição? Lembra da nossa aula de matemática? Exatamente, nas estratégias para a resolução de cálculo, eu falei que eu tinha um pedaço de carne e eu cortava em bifes, exatamente como os números. O número é um pedaço de carne. O bife, que são as partes da carne, são os algarismos. E quando eu junto, quando eu somo todos os pedaços de bife, eu formo novamente o pedaço de carne, exatamente como o número. Decomposição é quando a gente representa os algarismos com o valor posicional. Nos números, cada algarismo representa uma quantidade de unidades, a depender de sua posição. Ao escrever a soma das unidades representadas por cada algarismo, estamos decompondo o número. Se atentem a essa frase que está sublinhada, essa informação. A soma das unidades representadas por cada algarismo. Foi o que eu fiz com o bife. Eu juntei, eu adicionei, se eu somar o bife, que são as partes, eu formo a carne. Tá certo? Vamos lá resolver duas questões com essa decomposição. Observe abaixo a decomposição do número 789, que 4 estudantes fizeram. Qual desses estudantes fez a decomposição do número corretamente? Antes de eu olhar as opções de Mariana, Joaquim, Pedro e Rosa,
Nós dois, eu e você, nós vamos fazer a nossa. Eu disse que é a soma das partes de um número, que são os algarismos. Só que eu preciso levar em conta o quê? Eu preciso levar em conta o valor posicional, ok? O algarismo 9, ele ocupa a unidade. O algarismo 8, apenas a dezena. E o algarismo 7, a centena. Agora a gente vai representar o valor posicional e depois a soma. Algarismo 9, apenas 9. Eu disse que era a soma, exatamente. 8, o algarismo 8, o valor dele, 80. E o algarismo 7, qual o valor posicional dele? Se ele ocupa a ordem das centenas, ele vale 700. Então, 700 mais 80 mais 9. Muitas crianças, lá no início do primeiro, segundo ano, elas gostam gostam não, na verdade, ainda por não entender esse sistema de numeração decimal, elas representam o número da forma falada e escrevem exatamente assim, 789. Mas a gente não escreve os números da forma falada, ok? O sistema de numeração decimal, ele é aditivo. Então, nós estamos adicionando 3 ordens. Qual dessas crianças chegou igual a nossa resposta, a minha e a sua? Mariana? Puxa, Mariana representou o algarismo 7 como sendo pertencente à classe, dos milhares. Sim, da unidade de milhar. Então, Mariana, tá fora. Rosa. A Rosa, eu acho que ela não prestou atenção. Acho que a Rosa se passou um pouco, porque 70 estaria na mesma ordem de 80, né? O 7 na mesma ordem do algarismo 8, na dezena. O Pedro se esqueceu do valor posicional, né, Pedro? Outro menino que está sem atenção, Pedro. Precisava lembrar desse valor posicional. Então, o Joaquim é o nosso menino de ouro, conseguiu. Mariana, Rosa e Pedro, presta mais atenção nas aulas da Protereza, hein? Vamos lá? Joaquim. E eu disse que eu tinha 2. Agora eu só tenho mais uma. Vamos para a nossa última situação? A Paulinha anotou o número abaixo em sua agenda. E uma outra forma de escrever esse número que a Paulinha anotou? Vamos lá? 3.043. Lembrando do valor posicional desses números. 3, apenas 3 na unidade. Algarismo 4, valor de dezena, 40. O algarismo 0 tem valor? Não tem valor. 0 mesmo. E 3 na posição, na ordem da unidade de milhar tem valor de 3.000. Qual dessas alternativas representa melhor essa escrita que Paulinha fez do número? Lembrando que a adição de 0, qualquer número adicionado a 0, vai ser o próprio número. Então, letra A, letra B, letra C ou letra D? Letra C e letra D já trazem a ordem da unidade de milhar. Exatamente. A letra A e a letra B? Não. Então, nos sobra a diferença, foi aqui, no algarismo 4, na ordem da dezena. Então, resposta da letra D. Muito bem. Vamos relembrar a nossa aula? O que é que a gente apresentou hoje? A gente trouxe diversas situações em que a gente utilizou as 3 características do sistema de numeração decimal, tá? Decomposição, utilizamos também a estratégia de quadro-valor de lugar para nos relembrar o valor posicional dos números, tá ok? Te espero, na próxima aula de revisão. Tchau, tchau!